Nós vamos abrir as escrituras em Efésios, capítulo 2, versículo 11 até o versículo 22, dar-se a leitura. Nós vamos dar continuidade à exposição em Efésios. Obviamente que não vamos concluí-la nesse ano, vai se estender pelo primeiro trimestre de 2018, mas Deus tem falado muito aos nossos corações, principalmente no que diz respeito aos presentes da sua inefável graça. Essa graça maravilhosa, essa graça que nos vivifica, essa graça que mudou a nossa história, a graça de Deus. E hoje nós vamos finalizar a exposição no capítulo 2 de Efésios. Efésios, capítulo 2, farei a leitura do versículo 11 até o finalzinho do capítulo e diz assim: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Os irmãos podem sublinhar isso aí que eu devo ressaltar ao longo da exposição. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós vamos orar nesse instante, rogando a Deus suas bênçãos na exposição de sua palavra. Nessa oração nós vamos lembrar da Dona Ani, que está internada. Dona Ani não está bem, foi parar até na UTI por conta de uma pneumonia. Nós vamos lembrar da nossa irmã querida. Então vamos curvar as nossas frontes, vamos orar. Poderoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe a este santuário dedicado a Ti essa noite, a fim de apenas glorificarmos e exaltarmos o Teu nome. Louvamos, ó Deus, por esse imenso privilégio. E nesse instante em que a Tua palavra será exposta diante de nós, que o Teu Espírito Santo, o Espírito da promessa, aplique as verdades da Tua palavra aos nossos corações. Que essas verdades, ó Deus, achem as nossas necessidades, as reais necessidades, e que essas verdades venham a nos compelir a uma vida de maior comunhão contigo. Pai querido, nós nos lembramos da nossa irmã, Dona Ani, para que a Tua graça benfazeja, para que o Teu poder seja abundante na saúde da nossa irmã. Tenha misericórdia dela, ó Deus, traze recuperação e que em breve ela possa estar em nosso meio, louvando e glorificando o Teu nome. É o que nós te pedimos. Em Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, o Oriente Médio é de fato um barril de pólvora que a qualquer momento pode explodir e causar danos com efeitos imprevisíveis e imensuráveis. Lembro-me que na época do Saddam Hussein, quando ele foi executado, o que pesava de acusação sobre ele é que ele tinha na sua aljava armas químicas que poderiam ocasionar um desastre global.
se ele soltasse essas armas químicas, uma doença, uma peste ou coisa dessa natureza. Estamos na iminência da Terceira Guerra Mundial. 2 presidentes, o norte-americano e o norte-coreano, que parecem 2 meninos birrões, que estão ali brigando e trocando ameaças, mas nós sabemos que são 2 países com um potencial nuclear, que se as suas fileiras de exércitos realmente forem adiante com isso e receberem a ordem do seu presidente, nós sabemos que os desastres serão imensuráveis. E é importante frisarmos que a maioria das missões de paz, seja pela ONU, a Organização das Nações Unidas, a maioria dessas missões tem em algum momento fracassado. Elas não têm solucionado os problemas mais rudimentares no que diz respeito à vizinhança de nações. Nós estamos em pleno século XXI e com um comportamento pré-histórico no que diz respeito à convivência entre nações. Porque ainda há guerras, e guerras terríveis, sangrentas, que ceifam vidas inocentes. Estamos na iminência de mais guerras. O pacto de paz verdadeiro e eficaz foi aquele que Deus fez na cruz em Cristo. Esse pacto tem um efeito cósmico e eterno, e esse pacto realmente vai modificar toda a história da humanidade. Essa foi a maior e a mais bem-sucedida missão de paz da história da humanidade. Não judeus sendo inseridos na aliança do Eterno. É isso que esse texto está falando aqui. Da situação dos gentios segundo a carne, dos gentios que estavam afastados da aliança com Deus, da inimizade que existia entre esses gentios e Deus e o povo da aliança. E esse texto está falando desse pacto de paz que é extensivo aos não-judeus. Pessoas com rixas terríveis se reconciliando em Cristo Jesus. Nós vamos ver um pouco disso essa noite. Hoje nós vamos falar sobre a reconciliação de Deus. 2 verdades apenas, eu não tenho praticado muito as 3, ou as 4, ou as 5 verdades, ou aspectos e daí por diante. Mas a primeira verdade que eu quero destacar da reconciliação com Deus é sobre a realidade da condenação. É o que está descrito dos versículos 11 até o versículo 12. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ou seja, a condenação é uma realidade inexorável e uma realidade inegável. Aqueles que estão sem Cristo, aqueles que não têm comunhão com Cristo, aqueles que não foram alcançados pelo Evangelho de Cristo estão condenados. E, irmãos, para que nós tenhamos noção do que era essa rixa entre judeus e não-judeus, eu vou colocar dessa forma, o desprezo dos judeus aos não-judeus era tamanho que a um judeu não era lícito assistir a um parto de uma mulher que não era judia. Por exemplo, se num hospital tivesse um médico judeu e chegasse uma mulher gentia, uma mulher não judia, em trabalho de parto, ele não poderia realizar aquele parto. Não era lícito. O casamento de um judeu com uma mulher que não era judia correspondia à sua morte. E imediatamente após o casamento de um judeu ou de uma judia, com uma pessoa que não era da mesma nação, seja de qual nacionalidade fosse, a família celebrava um funeral pela morte daquela pessoa que se casou com a pessoa ou com a outra pessoa que não era da sua própria nação. Entrar na casa de um gentio tornava um judeu impuro para o culto. Ele não poderia ir ao culto porque ele passou na casa de uma pessoa que não pertencia à sua nação. Meus irmãos, sintetizando, para um judeu ortodoxo, os não-judeus são lenha para o inferno. Eles entendiam que uma pessoa que não era israelita ou israelense,
foi criada exatamente para alimentar as chamas do inferno. E quando Deus chamou a Abraão, isso é uma distorção do chamado de Deus àquela nação. Quem deu o nome à nação foi Deus. Ali naquela situação de Jacó, no Vale de Jaboque, aquele encontro dramático de Jacó com Deus, Deus dá a ele o nome de Israel e dali em diante nasce. Esse nome é estabelecido para toda uma nação que tinha um pacto de aliança com o Senhor. Veja em Gênesis capítulo 12, versículo 3, que quando Deus chama Abraão, Deus lhe deu um sinal na carne posteriormente ao chamado, que foi a circuncisão, que era a retirada do prepúcio do pênis de todo homem, seja criança, seja adulto. Esse era o sinal visível, ou sinal carnal da aliança do seu povo com esse Deus soberano. E quando Deus chamou a Abraão, ele deu esse sinal não para que o povo judeu se gloriasse disso, mas ele deu esse sinal para que eles fossem uma bênção às nações. Era o povo da aliança. Deus diz a Abraão que abençoaria todas as famílias da terra por meio dele. E todas as famílias da terra não são só judeus, são gentios também. Mas Israel, meus irmãos, falhou drasticamente em testemunhar aos gentios. A história da redenção bíblica vai deixar isso muito evidente. Israel acabou se corrompendo após o paganismo das nações circunvizinhas, ao ponto de introduzirem deuses estranhos no seu culto a Deus e um verdadeiro sincretismo religioso, uma mistura de crenças no culto a Deus, e isso trouxe uma distorção muito grande ao relacionamento do povo com o seu Deus, ocasionando os cativeiros. E daí nós temos o período em que o povo volta. O Salmo 126 fala sobre isso, que quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha, porque nós não acreditávamos que iríamos retornar à nossa terra. E dali nós temos 400 anos de silêncio, até a voz que clamava no deserto, ir pelas ruas de Jerusalém e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os gentios estavam condenados, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, como diz o texto que lemos, estranhos às alianças da promessa, ou seja, não havia aliança com eles, não havia pacto de Deus com eles, eles não tinham esperança, eles se entregavam a toda sorte de prazeres. E teve um comentarista que disse o seguinte, que a vida de uma pessoa que não conhece a Deus é como uma noite sem estrelas, é como uma noite sem direção alguma. Eles viviam sem Deus no mundo, ou seja, eles não tinham nenhum relacionamento com o Deus vivo e o Deus verdadeiro. O reverendo John MacArthur, que é um pastor estadunidense de nossos dias, afirmou o seguinte: olhar para o futuro sem esperança é algo terrível, mas não ter no coração a fé em Deus é inexprimivelmente trágico. Olhar para o futuro sem esperança é horrível. Imagine não ter esperança de que as coisas vão melhorar, de que a nossa vida vai melhorar. Porque a tendência, à medida que os anos passam, é a enfermidade chegar, alguns problemas que nós não conseguimos lidar e temos que recorrer a Deus muito em oração. Às vezes há algumas melhoras, há algumas situações que se instalam e não mudam. Imagine viver uma vida sem esperança, mas o pior de tudo é não ter fé no coração. Então, sem Cristo, as pessoas estão mais distantes de Deus do que imaginam. E em Cristo, nós estamos muito mais próximos de Deus do que um dia nós poderíamos imaginar. Então essa é a primeira verdade. A condenação é um fato. Inferno não é mito, é um fato. Segundo, além da condenação, a outra verdade que o texto vai nos ensinar sobre a reconciliação com Deus é o alcance dessa reconciliação. Isso vai estar do versículo 13 até o finalzinho do capítulo. A lei mosaica, a lei de Moisés, distinguia entre o puro e o impuro. Os gentios eram considerados impuros. Levítico 11, 44 a 47 nos fala sobre isso. No templo, havia uma parede que separava judeus e gentios.
Os judeus ficavam do lado e os estrangeiros ficavam do outro lado. Os irmãos vão ver em Atos 21, 38 a 31. E para que houvesse a união dos grupos, a parede foi derribada. É isso que o texto está falando. Lembram que quando Jesus padeceu na cruz e morreu, o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo? Veja que aqui no texto ele se vale dessa linguagem, aqui no versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário. É a mesma palavra que aparece lá em Mateus quando ele fala que o véu do santuário foi rasgado. Ou seja, isso vai implicar diretamente no restabelecimento da comunhão com Deus. Então, essa parede do templo foi derribada, o véu do templo foi rasgado na crucificação de Cristo. A maldição da lei, o texto vai falar da maldição da lei, ou da lei, recaiu sobre Jesus na cruz. Neste exato momento, irmãos, Jesus é Senhor tanto de judeus cristãos como dos não judeus cristãos. Não há separação, não há distinção alguma. E por muito tempo, os judeus foram diferenciados em relação aos gentios, por conta da sua indumentária, a forma que eles se vestiam, por conta da sua dieta, curiosamente eles não comiam carne de porco, pela religião, a forma como o culto deveria ser prestado a Deus, os seus costumes, eles foram diferenciados dos demais povos. Os judeus cristãos chegaram a repreender a Pedro por entrar na casa de um gentio para evangelizá-lo. Pedro era judeu. Veja como a coisa era séria. E nós vamos chegar na aplicação desse texto para os nossos dias. Era muito sério. Está em Atos capítulo 11. Judeus crentes disseram: olha Pedro, você não vai entrar lá não. E Pedro entrou e pegaram no pé de Pedro por causa disso. Precisou haver uma reunião do Supremo Concílio, ali em Jerusalém, para deliberar sobre o lugar dos gentios na igreja cristã. Está em Atos capítulo 15. Afinal de contas, esses não-judeus são cristãos ou não? Para ser cristãos, eles têm de ser circuncidados, têm que praticar toda a nossa lei, todos os nossos ritos, ou não? E a decisão, a conclusão que aquele Supremo Concílio chegou naqueles dias, é que os gentios são salvos como judeus, não por causa dos costumes, mas pela fé em Cristo, tão somente. Versículo 13, ele coloca aqui essa conjunção adversativa: mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Meus irmãos, Deus destruiu a inimizade dos judeus e dos gentios em relação a Ele mesmo, a comunhão com esse Deus poderoso, e Deus substituiu essa inimizade por uma palavra chamada reconciliação. Tá? Ele não apenas destruiu a barreira da inimizade, mas ele colocou judeus e gentios na mesma igreja. Na mesma igreja. Por Cristo, nós temos acesso. É uma palavra que aparece aqui no versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Aliás, vou ler a partir do versículo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, uma só igreja. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, a aliança que Deus fez com o povo judeu, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, é unicamente por Cristo. Cristo é a porta, Cristo é o caminho para o Pai. E vale ressaltar, irmãos, que tudo isso é iniciativa de Deus, nunca nossa. A iniciativa é sempre dele, nunca é nossa. Eu quero trazer aqui uma ilustração. Eu estava pesquisando essa semana e me chamou a atenção essa ilustração. Não sei se é verdade, tá?
mas também não tem planta falando e nem tomate falando. É uma ilustração que aponta para essa questão da parede da inimizade que precisa ser derribada e não deve existir entre os cristãos e não deve existir com crentes em qualquer contexto da história. Eu vou dizer aos irmãos onde eu quero chegar com isso. Duas vizinhas viviam em pé de guerra. Elas não se entendiam. Bastavam essas mulheres se encontrarem na rua, já acontecia uma discussão terrível que chamava a atenção de todo mundo. Um dia, uma delas, cansada de tanto ódio, decidiu tentar fazer as pazes com a sua rival. E ao se encontrarem na rua, essa que estava querendo fazer as pazes disse o seguinte: vizinha, nós estamos nessa desavença há tantos anos que já nem me lembro mais os motivos da nossa inimizade. Vamos acabar com isso e viver em paz. E a outra estranhou a atitude e disse: eu vou pensar no seu caso. E ela chegou em casa pensando por que a vizinha veio pedir um cessar-fogo. E daí ela decidiu fazer algo diferente. Ela fez um embrulho muito bonito, grande, de presente, e encheu aquele embrulho de esterco de vaca. Disse: eu vou entregar isso aqui para a vizinha. E entregou aquele embrulho, para a sua rival. E o interessante é que ela colocou um bilhete dizendo: esse presente é para selar a nossa amizade. E a vizinha recebeu aquele presente, chegou em casa, abriu, viu que tinha um esterco de vaca, achou aquilo estranho, Mas aí depois de 2 meses, essa vizinha que recebeu esse primeiro presente resolveu dar um outro presente para a sua vizinha, que estava querendo cessar fogo. E para surpresa da vizinha, quando ela abriu aquele embrulho bonito, existia uma planta, um tipo de flor muito bonita, bem cultivada, e daí estava o seguinte bilhete endereçado à vizinha que tinha dado o presente, que era o esterco de vaca: obrigado pelo excelente adubo que você me enviou. Adubei essas lindas flores com ele. Ofereço-te este ramalhete como prova do meu desejo de acabarmos com esta desavença e vivermos em paz uma com a outra. Meus irmãos, às vezes, eu não digo só na igreja, mas na história nós vemos situações lamentáveis. No norte da América não tem muito tempo e até hoje tem igrejas que são assim, que nós temos a igreja dos negros e a igreja dos brancos. Se os irmãos olharem os filmes norte-americanos, eles vão retratar um pouco disso. Isso é lamentável. Isso é lamentável. Porque o Evangelho quebra essas barreiras. Eu penso que uma das rixas maiores existentes no primeiro século era o judeu com seu nacionalismo cego, que o afastou de Deus, e eles não conseguiram perceber o Cristo, tão cegos que estavam no seu nacionalismo. E Jesus se dirige aos religiosos da época, que eram os fariseus, e disse: ai de vós, várias vezes, ai de vós. E isso se estende ao longo da história da igreja, lamentavelmente. É inconcebível uma comunidade de negros e uma comunidade de brancos, porque vai ter problema. E outras situações menores na igreja. Muitos muros separam as pessoas. Muros são construídos e acabam separando. Do versículo 19 ao 22 que eu li há pouco, o apóstolo vai ressaltar o valor da igreja. Na igreja não pode haver barreira racial, na igreja não pode haver barreira cultural, na igreja não pode haver barreira econômica, na igreja não pode haver barreira social, irmãos, por uma simples razão: nós somos um em Cristo. Nossas diferenças culturais podem nos distinguir um do outro, porque temos uma educação melhor, uma família que tem um conforto melhor, mas não nos definem e nem devem dividir o povo de Deus. Nunca. Fomos salvos pelo mesmo sangue, temos o mesmo Espírito Santo, o mesmo Pai Celestial, somos herdeiros da mesma herança, habitaremos o mesmo lar e somos a família de Deus.
E eu volto a dizer aos irmãos o que eu partilhei há pouco sobre essa... Por que eu selecionei Efésios? Porque Efésios fala sobre a igreja. Capítulo 1 e 2 é carregado de boa doutrina bíblica, mas nós já vamos entrar na parte prática da igreja. Como que a igreja deve viver? Como que os salvos vivem? Como que os reformados biblicamente vivem? E eu compartilhei isso há pouco tempo, que eu estava tratando de uma situação de conflito dentro da igreja, não aqui na segunda igreja, era numa outra comunidade presbiteriana, uma outra igreja presbiteriana, e as irmãs estavam tão assim, decididas, que eu cheguei no ponto que eu falei: irmãs, Cristo morreu pelas duas, e as duas vão para o mesmo céu, e quando chegar lá, uma teve a coragem de dizer: se ela estiver lá, eu vou para o inferno. Tamanha era a inimizade. Onde está o cristianismo? Onde está o cristianismo? A igreja, meus irmãos, não é um edifício belamente construído como o nosso. Isso aqui é um templo. A igreja é um organismo vivo, integrado por vidas, por pessoas que têm problemas, que têm defeitos, que têm fragilidades, que têm limitações e que estão no caminho da santificação. Isso é a igreja. E eu quero concluir. Essa noite eu falei sobre a reconciliação com Deus. Duas verdades: a realidade da condenação, sem Cristo não há redenção, e o alcance da redenção. Pela cruz, Deus é justo e justificador, e a cruz de Cristo destruiu a inimizade do homem com Ele. E na cruz, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. Na cruz, os nossos pecados foram condenados, e por meio da cruz somos reconciliados com Deus. Meus irmãos, a pergunta é a seguinte: se Deus nos perdoou, qual o direito que nós temos de não perdoar o nosso irmão? Qual o direito? Deus morreu na cruz para salvar o nosso irmão. Foi um alto preço de sangue. E qual é o nosso direito de não perdoar o nosso irmão? Que direito nós temos? Que razão nós temos nisso? É isso que Paulo está tratando aqui em relação a judeus e gentios. Paulo está dizendo: não, a salvação não é só dos judeus, ela é extensiva aos gentios também. Então, para que algumas igrejas, para que a unidade seja praticável, fazem igrejas que nós chamamos de homogêneas. A igreja do jovem, a igreja do idoso, a igreja do hippie, a igreja dos artistas, a igreja dos ricos, a igreja dos pobres, a igreja dos negros, a igreja dos brancos. Isso não é igreja. Isso aí é uma idolatria à identidade. Igreja é isso que nós estamos vendo aqui. Pessoas diferentes, de várias idades, de várias histórias diferentes, de vários lugares diferentes, e que vão comungar da mesma mesa. Da mesma mesa, a mesa do Senhor. E isso é a igreja. Que Deus nos ajude a compreendermos com muita clareza bíblica a sua reconciliação e a praticá-la no nosso dia a dia. Um dia toda a igreja local será substituída pela plenitude do reino. Tenham isso em mente, irmãos. Um dia tudo isso que nós conhecemos como igreja presbiteriana, igreja batista, igreja metodista, igreja Assembleia de Deus, seja lá o que for, isso vai ser substituído pela plenitude do reino de Cristo. Nós vamos finalizar essa mensagem lendo um texto em Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 até o versículo 10. Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 até o 10. Vamos ler juntos. Encerraremos essa mensagem. Após essa leitura, nós vamos cantar o hino 116, e ao final desse hino eu convido os senhores presbíteros, membros do conselho, a estarem conosco à frente para a distribuição dos elementos da mesa do Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 até o versículo 10. Leamos juntos? Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos,
e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Amém.